Gravado nos auditáveis estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade que nem tampou uma cratera e já surgiu outra. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown. E para você que fala em bigo, problema, cérebro, em vez de praticar o português, pratique o silêncio. E aqui é o professor Vinícius de Almeida, querendo saber onde acertei, porque onde errei é nítido. Eu sou o professor Fernando Machado, e mostrando que a palavra do Senhor pode ser romântica no mês dos namorados, suas carícias são mais agradáveis que o vinho, e a fragrância do seu perfume supera o de qualquer especiaria. Ah, hein? Você que está sem Mais ideia... cheiroso que uma páprica, então. Você está sem ideia para uma legenda na sua foto do Dia dos Namorados, então você pode acessar o livro de Cânticos, que você terá aí muitas inspirações para surpreender o seu presentinho de Deus nesse Dia dos Namorados. Irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez, alegres e confiantes na esperança da salvação, para gravar mais um episódio do Direito do Mato e sempre agradecendo a Unigran, que nos disponibiliza esse estúdio que está cada dia melhor, e está cada dia melhor porque aqui também tem o Paulo, que é responsável por toda essa equipe técnica de produção do podcast Direito do Mato. Agradecemos também a todos os nossos patrocinadores, não vamos falar ainda quais, e agradecemos a você, irmão e irmã, que está sempre conosco, acompanhando aqui os nossos episódios, comentando, curtindo e permitindo que esse projeto cresça em graça e sabedoria. Oi. É isso aí, então, meus queridos. E vocês podem acompanhar o nosso trabalho em todas as mídias, nas redes sociais, Instagram, Facebook, onde você pode acompanhar o nosso trabalho. Interaja lá com a gente. E também você pode acessar esse podcast em todos os seus agregadores, Spotify, Deezer, Orelo, e também nos assistir caso você tenha interesse, né, em nos ver. Nós estamos lá no YouTube e no Rumble. Em breve o nosso DVD também, com a coletânea dos episódios, estará à venda nas melhores lojas. Melhores camelôs. E ó, se você quiser adquirir essa bela caneca do Direito do Mato, é só entrar em contato com a gente no Facebook ou então no Instagram. Aproveita aí mês que se comemora o Dia dos Namorados. Se você cansou de dar apenas desgosto para o seu parceiro, quer dar um presentinho diferente, a caneca Direito do Mato é uma ótima pedida. É só entrar em contato com a gente, colocar o cupom. Qual que é o cupom mesmo, professor Jorge? É meu presentinho de Deus. Tudo junto? 20. Minúsculo. E aí você ganha um desconto considerável para você poder agradar aí o seu par. É 20%, por isso é meu presentinho de Deus, 20. 20, exato. Começando mais um episódio, então aqui tratando de um assunto aí que movimentou os noticiários, movimentou o STJ nesta semana. Rol da ANS é taxativo, com possibilidade de cobertura de procedimentos não previstos na lista. Em julgamento finalizado no dia 8/6, a segunda sessão do STJ entendeu ser taxativo em regra o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela ANS, Agência Nacional de Saúde, não estando os operadores de saúde obrigados a cobrirem tratamentos não previstos na lista. Contudo, o colegiado fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação das instituições que regulam o setor. Isso aí foi impactante no dia 8 em diante, aí, essa discussão toda. Eu acho que é uma das decisões mais relevantes que a gente está tendo esse ano aí por parte do STJ, hein? Exato. Aqui nós temos uma questão, basicamente, a seguinte: nós temos a saúde como um direito fundamental, um direito social fundamental previsto na Constituição, artigo 196 da Constituição, que a saúde ela é universal, ela é gratuita e ela é um dever do Estado. Contudo, tanto a saúde como a educação são deveres do Estado, são serviços públicos que são deveres do Estado,
porém não são atividades privativas do Estado, podendo ser realizadas, esses serviços podendo ser prestados pela iniciativa privada, seja em caráter filantrópico, seja em caráter remunerado. Então, daí nós temos também escolas, universidades privadas e temos também instituições de saúde privadas que cobram pelos seus serviços, a exemplo dos hospitais privados e dos planos de saúde. Os planos de saúde, eles entram nessa área como uma alternativa para aqueles que não querem se utilizar do Sistema Único de Saúde, querem se utilizar da rede privada, possibilitando que com os planos de saúde tenham acesso mais barato à rede privada, né? A partir de uma previsibilidade de quanto que você paga por mês, acontecendo alguma coisa, você tem acesso à rede privada, né? Os planos de saúde no nosso país, até 98, salvo o melhor juízo, até 98, eles não tinham uma regulamentação, eles tinham a mesma regulamentação que o sistema de seguro. Eles eram tratados como seguro de saúde, então utilizava as regras do contrato de seguro lá do Código Civil. E não existia uma agência reguladora também para falar o que o plano de saúde deve ou não cobrir. Então, os contratos eram o que determinava que seria coberto ou não. Então, cada plano de saúde montava aquilo que acreditava que eu vou cobrar tanto, então eu vou cobrir esse tipo de procedimento. Então, tinha plano de saúde, por exemplo, que não cobria tratamento para câncer. Tinha plano de saúde que colocava lá, a cirurgia cardíaca eu não cobre. Eu cubro cirurgia cardíaca, mas eu não coloco o marca-passo. A cirurgia eu cubro, mas o marca-passo não. Então, cada plano tinha uma regra diferente. Isso trazia para o consumidor, ele não sabia muito bem de um plano para o outro qual era a diferença, porque você coloca num contrato cheio de tratamento e cheio de coisas que estão fora, né? O consumidor não conseguia saber exatamente qual era o melhor plano, qual o preço adequado e etc. E aí, quando ele ia precisar, não do tratamento, ele não... às vezes era negado, ele não sabia o porquê. E também sem um parâmetro, ele também não saberia se estaria sendo violado ou não, né? Ou se o preço cobrado era justo ou não. Até porque daí, com o Código de Defesa do Consumidor, que trouxe também toda uma regulamentação para esse setor, né, obrigou que os contratos tivessem de forma bem clara quais eram os tratamentos. Porque antes também os contratos no Brasil, cada um fazia o contrato para o consumidor, tal qual faria um contrato qualquer. Então, às vezes, aquilo que era coberto ficava fora do contrato e a pessoa aderia àquela lista lá e as exclusões não ficavam bem claras. Com o Código de Defesa do Consumidor e depois, posteriormente, em 98, e daí em 2001, são duas leis, né? Uma que regula os planos, outra que cria a Agência Nacional de Saúde. Coube, então, essa Agência Nacional de Saúde, que é uma autarquia da União, né? Regulamentar os planos, mas especialmente criar uma lista de procedimentos obrigatórios, de tratamentos obrigatórios. Ou seja, todos os planos devem cumprir estes tratamentos aqui. E essa lista, ela tinha uma periodicidade bianual. A cada 2 anos ela era atualizada, né? A cada 2 anos era atualizada Agora eu me confundi agora aqui. O TDA bateu forte agora. A lista, então, o famoso rol de procedimentos. Esse rol de procedimentos é uma lista de tratamentos, de cirurgias, procedimentos médicos, então, que todo plano de saúde tem que cobrir. Então, o consumidor sabe, se eu assinar com um plano de saúde, a cobertura é essa. Então, nos planos de saúde, hoje a gente escolhe o quê? Tipo de acomodação. Eu quero ficar em apartamento ou eu quero ficar em enfermaria? A mulher, por exemplo, eu quero contratar um plano com obstetrícia ou não? A mulher que não vai mais engravidar, ela pode excluir a parte da obstetrícia. A mulher que ainda pretende engravidar, ela pode aderir com isso. Serviço odontológico, por exemplo. Serviço odontológico, ele é separado também. Eu quero serviço odontológico, então aí eu contrato. Mas os tratamentos, aquilo que se eu ficar doente, tal, tudo, dá tudo nesse rol. Então, você pode ir no site da agência, pesquisar o rol. Já existia um grande embate no Poder Judiciário, esse rol, ele é taxativo, ou seja, a operadora só é obrigada a cobrir o que tem nele e nada mais, ou o consumidor pode exigir tratamentos médicos
que estão fora dele e a operadora também é obrigada a cumprir. Esse foi o objeto da demanda, né? O que a operadora é obrigada a cumprir? Porque já existiam batalhas judiciais desde que os contratos de plano de saúde existem e depois posteriores à lei e tudo mais, discutindo essa questão aí. Porque a agência também demora muito para atualizar o rol, com procedimentos já reconhecidos pela comunidade médica, tudo, e ela demora para incluir isso como obrigatoriedade. Ela tem que incluir isso, só que necessariamente, se é um tratamento extremamente utilizado, isso vai impactar no valor das mensalidades do ano seguinte, elas serão reajustadas. Mas a periodicidade de 2 anos, dada a velocidade da medicina, também prejudicava o consumidor. Você tem um tratamento bom, mas você não pode usar ainda esse tratamento bom. Só que, às vezes, a doença da pessoa não pode esperar o tratamento, a velocidade da agência nesse sentido. E essa foi toda a discussão e causa um embate, né? Nesse ponto. Então, basicamente, a demanda se restringia a ANS tem uma lista, os planos de saúde são obrigados ou não a seguir a lista da ANS. Se a ANS atualiza a lista, insere um procedimento, o plano cobra. Se ela não insere na lista, o plano em tese ficaria desobrigado de cumpri-lo. O objeto é, inclusive, 2 embargos de divergência, né? 2 embargos de divergência em recurso especial. Um deles, o fundamento, era tratamento para câncer, porque existem novas tecnologias, por exemplo, de quimioterapia, que você faz com comprimidos e não precisa necessariamente da indução venosa, né? Então, você não precisa ir até a clínica. A quimioterapia é via oral, você toma em casa, como se tomasse qualquer antibiótico, por exemplo, né? E outras técnicas também nesse sentido. Por exemplo, como havia um tempo atrás, a cirurgia de redução de estômago, que era o procedimento comum, invasivo, e já existia o procedimento por vídeo, menos invasivo, que não estava no rol. Isso, então, o vídeo não estava no rol, estava só laparoscopia, mas não estava videolaparoscopia. Então, você tinha que fazer o procedimento aberto e não por vídeo, sendo que o vídeo é mais seguro, menos invasivo e tudo mais. Então, ficam sempre nessa discussão. O outro tratava da questão da limitação, né? E da limitação de sessões para tratamento de psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, no caso de pessoas com o transtorno do espectro autista, né? Então, porque pelo rol da agência, você tem... Para várias coisas, você tem um limite, 12 sessões por ano, 24 sessões por ano, 96 sessões por ano, que eu acho que era do espectro autista. Só que em 2021 ela já tinha mudado para transtornos de... agora o termo que ela colocou lá, desenvolvimento da fala ou cognitivo, se eu não me engano, nesse sentido que está, incluindo o autismo daí, ilimitado. Tanto para fono, como para terapeuta ocupacional, quanto para psicólogo. Tanto que foi um debate lá na discussão se não teria perdido o objeto com essa mudança da agência nacional, né? Os ministros entenderam que não perdeu o objeto e também julgaram, os 2 julgamentos foram no mesmo sentido. Primeiro julgou um, depois julgou o outro, mas as decisões foram iguais, né? Foi por maioria. 6 ministros decidiram pela taxatividade, que eles chamam de taxatividade mitigada, e 3 ministros por serem exemplificativos. Então, predomina hoje, aqui em regra, o rol de procedimentos ele é taxativo. É taxativo. E aí o STJ criou quando é que você vai usar a exceção. Ele buscou criar algumas regras ali para se usar a exceção, sabendo que alguns tratamentos o rol pode ainda não admitir, dada a velocidade da medicina. Então, ele criou certas exceções. Então, nós temos um parâmetro hoje, não foi em sede de recurso repetitivo, então ele não necessariamente vincula as ações em andamento. Então, os juízes e os tribunais inferiores, eles podem decidir de maneira diferente, né? Porque se fosse em sede de recurso repetitivo, provavelmente os juízes estariam vinculados a essa decisão e iriam cumprir, mas como não é, então ainda tem muita água de como que essa decisão vai ser interpretada no caso concreto, né?
Como que eu vou... Nesse caso concreto, eu estou na exceção que o STJ criou ou está na regra, é taxativo? Tá? Ele trouxe alguns parâmetros. Uma coisa interessante é que ele abriu uma brecha, que nunca, essa porta nunca teve fechada, mas ele deixou bem claro, está aberta e vocês podem passar por ela, que é a possibilidade do plano fazer um aditivo para aquele usuário que queira usar um tratamento fora do rol. Então, tá bom, você quer fazer esse tratamento, não tem previsão no rol, tal, tudo, eu te ofereço esse tratamento por um custo a mais na sua mensalidade. Essa ideia é interessante a partir do pressuposto que, quando se foi idealizado um rol de procedimentos que os planos deveriam cobrir obrigatoriamente, a ideia seria democratizar o acesso, tornar igualitário, evitar que haja diferenciação. Por outro lado, há pessoas que talvez utilizam muito pouco o plano, mas que o valor acaba sendo reajustado, acaba sendo um valor maior porque ele tem que ser dividido por igual. Então, exemplo, você pega aí um homem numa idade mais jovem, que quase nunca vai no médico, ele poderia ter acesso, de repente, a um plano com valor mais barato, com um rol menor de serviços oferecidos. Mas como o plano tem que atender a tudo aquilo que está previsto no rol, então o valor acaba tendo que ser aumentado porque ele tem que ser distribuído entre todos, né? Há uma solidariedade entre os usuários do plano de saúde, né? Porque é a mesma lógica da seguradora, né? Ela faz um cálculo em cima do índice de sinistralidade. Quanto mais pessoas se utilizarem dos procedimentos, menos vai sobrar para ela como lucro, para ela se manter, então ela tem que aumentar a mensalidade. Quanto menos pessoas se utilizarem, menor ela pode colocar. Se ela faz um plano, digamos, empresarial, nessa empresa, a população que vai utilizar o plano tem uma faixa etária menor, é um grupo predominantemente masculino, que tem uma teimosia de ir no médico, né? Você sente uma dor, não sei o quê, o que todo homem faz? Espera 15 dias para ver se passa. Se não passar, daí ele procura o médico. Né? Então, paracetamol. Paracetamol primeiro. Ali, padrão, e daí ele resolve o problema dele. Ela pode fazer esse cálculo, né? Mas ela está fechada a todos aqueles procedimentos. Então, ela não tem como escolher, esse tratamento eu não quero dar para esse pessoal aqui. Ela não tem a possibilidade, os procedimentos são aqueles. De outro lado, tá aquilo que você falou, Fernanda, a saúde, né? Aí vem o lado dos consumidores, que se estão utilizando já de procedimentos garantidos em decisões judiciais que não estão no rol. Né? Com base no direito lá, na Direito Social da Saúde, do artigo 6º, que garante a saúde como um dos direitos sociais, nessa sistemática da própria dignidade da pessoa humana, do paciente que está se utilizando ali, alguns tratamentos foram concedidos. Aí surge uma insegurança se esse tratamento vai ser interrompido ou não. Especialmente do autista, que a interrupção no tratamento, uma vez iniciado, ele pode regredir, né? E ser muito prejudicial especialmente para a criança e também para o adulto, no caso, por conta das características do espectro autista. Então, porque nesse sentido, existem técnicas e práticas novas que vão surgindo e que na verdade não é uma novidade que surgiu do zero, é uma evolução das práticas utilizadas. Por exemplo, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, sempre trabalharam com autistas, mas cada um no seu canto. Depois, práticas foram se utilizando de começar profissionais, né, foram estudando e tudo isso, como integrar esses profissionais, não cada um no seu canto. Né? O psicólogo ele sair da clínica e ir para a casa da criança, porque no ambiente dela ela responde melhor. E tem várias técnicas nesse sentido surgindo. E isso não está necessariamente no rol. Né? Eu até digo que ele não está nem excluído, porque o rol fala psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, mas não fala qual a metodologia a ser usada. Né? Então, não necessariamente essa é melhor, aquela é pior e tal, mas qual, para aquele caso, para aquela criança, faz mais efeito? Né? Quem vai determinar isso? E aí o STJ quis criar ali algumas soluções, né? Ele coloca ali, se para a cura do paciente, né? Então, não houver outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado no rol.
Então, se não tem um outro procedimento, né, eficaz, efetivo e seguro indicado no rol, então eu posso usar. Na prática, o STJ ele também não fechou. Ele não questão, fechou a porta. Porque se você tiver um outro procedimento, um procedimento inovador, aí vai ficar a discussão vai ser esse procedimento, ele é tão inovador a ponto de não ter um similar no rol ou não. A discussão vai ser essa. É porque, às vezes, você tem um outro procedimento eficaz e efetivo, mas não tão seguro quanto esse novo, porque esse novo traz muito mais segurança. Então, aquele lá tinha um risco, né, de, digamos assim, de sequela ou até de morte muito alto. E esse novo, apesar de novo, ele tem demonstrado que ele diminui o risco. Todo procedimento médico, digamos, uma cirurgia, tem risco, né, de uma sequela ou de morte. Então, ele pode diminuir. Então, como ele coloca eficaz, efetivo e seguro, bom, você tem um eficaz e efetivo, beleza, mas não é seguro. E eu tenho um outro aqui que é seguro. Então, a questão de todo mundo parar um pouco mais de calma e começar a ler a decisão, né? Porque falou taxativo, um monte de gente falou, meu Deus do céu, vou perder o tratamento, não sei o quê, e etc. Calma. A gente tem que pensar com um pouco mais de racionalidade. E é claro que o paciente ou aqueles que estão ao lado do paciente ficam preocupados, né? Mas a gente que é do direito tem que olhar com um pouco mais de calma. Até porque, assim, pensando pelo lado do dever, do dever de oferecer a saúde é do Estado. Então, se eu tenho um procedimento, em tese, se ele não está no rol da ANS, que é o rol que define, é um procedimento, ele deveria ser custeado, então, pelo Estado, e não em tese pela empresa. Mas, claro que esse argumento aí só que, assim, o que eu vejo nessa decisão é que ela se aproxima muito da maneira como, principalmente, o STF, ele trata essas decisões sobre fornecimento de procedimentos médicos e medicamentos ao Estado. Isso aqui é muito parecido com a maneira como o STF também decide sobre isso. E aí o que eu vejo que eu acho interessante, você estava falando sobre o seguro, que é uma dupla garantia. É uma dupla garantia para o consumidor, porque ele sabe que ele não vai estar submetido a qualquer procedimento, né? E também para os próprios planos, para os próprios empreendimentos, né? Porque se ele oferecesse um procedimento que não é rotulado como seguro, é uma porta aberta para a responsabilidade. É um abraço para uma responsabilidade objetiva mais do que justificável. E aí, só que o que seria mais essa exceção por parte da ANS? Porque o rol taxativo, ele tem toda a razão, tem todo sentido. A gente volta nessa coisa da dupla garantia. Mas quando que seria, então, permitido essa... Ele coloca primeiro essa interpretação mitigada, né? Um outro procedimento, mas também ele coloca num outro item lá, a possibilidade... ali, não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente. Então, quem vai indicar o tratamento é o médico. Então, o médico faz a indicação e todo médico, quando indica um tratamento para o plano de saúde, ele tem que justificar o tratamento. Isso não importa se é um tratamento já previsto no rol, tal, e etc. Ele tem que fazer a justificativa do porquê está indicando. Estou indicando essa cirurgia. Por que eu estou indicando essa cirurgia? Estou indicando essa fisioterapia. Por que eu estou indicando essa fisioterapia? Isso é uma garantia para o plano que ele vai fornecer um tratamento que tem uma finalidade, né? Para evitar que haja, né, por exemplo, alguém indicar uma cirurgia, por exemplo, de rinoplastia, que seja para fins estéticos e não seja para consertar, sei lá, um desvio de septo, alguma coisa. Né? Porque você pode fazer a rinoplastia para tratar o desvio de septo, mas pode fazer uma rinoplastia para fins estéticos, diminuir o tamanho da nareba. No meu caso, eu fiz uma para fins estéticos. Não deu certo, não né? deu certo. Tudo bem. Regenerou naturalmente. Então, é igual o fígado, ele cresce depois de novo. Tá? Mas por isso tem que justificar. Então, a justificativa tem lógica. Então, se o médico faz uma justificativa de um outro procedimento, demonstrando que aqueles que têm no rol, para aquele caso concreto, daquele paciente, não irão surtir os efeitos desejados, ou seja, a cura ou a diminuição, né? Vamos pensar no autismo. O autismo não tem cura. Mas você tem como dar mais qualidade de vida para o autista, para ele poder se integrar melhor e etc. e tal. Então, ele tem que demonstrar isso. Essa é a primeira coisa do profissional médico. Há também dali
que haja comprovação de eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências. A questão da medicina baseada em evidência é de quanto... eu tô bem pra caramba. De quanto de evidência eu preciso para convencer alguém. Então, caso entra no hall, será ou não? Eu acho que tem tratamento para bronquite no hall. Para tuberculose. Tuberculose, bronquite, velheira, cirrose. Mas cirrose não dá tosse, mas tudo bem. Você tem... Mas que eu tenho certeza. Estão inovando. Essa medicina baseada em evidência, agora sim, quanto de evidência vai ser o suficiente para convencer um juiz? Né? Um estudo peer review, por exemplo, ficou famoso esses termos agora na época da pandemia, não, só pode ter duplo cego, randomizado, não sei o quê. O quanto de evidência eu vou precisar para convencer um juiz? Porque essa exceção, ela esse roteiro que o STJ criou é para orientar os juízes. Porque o plano de saúde não vai autorizar. Com certeza. O plano de saúde não vai autorizar. É para orientar o juiz. Quanto de evidência por parte da medicina eu vou precisar? Na prática, você muda o foco do debate. Porque o debate era se está ou não, se cobra ou não que está no rol. Agora não está no rol, mas ele entra nos critérios da decisão. Isso, entra nos critérios dessa exceção. Por isso, como é que eu posso falar assim? É interessante que os profissionais que forem indicar tratamentos, procedimentos fora do rol da agência, para um usuário de plano de saúde, para que ele tenha acesso, ele tem que fazer essa demonstração. Ele tem que dar subsídio para o seu paciente, né? Tá fora do rol, etc. e tal, mas tem essas evidências aqui que dão amparo para que você consiga, né? Que dão amparo para que você chegue lá. E, de outro lado, também, que a agência ela faça essa revisão realmente a cada 6 meses e não seja uma cláusula de barreira para tratamentos novos que haja comprovação de eficácia. Porque também é direito do consumidor. Eu tenho um tratamento eficaz, né? Mas é porque a agência está falando que não e ela se nega e etc. e tal. Ou, de repente, cria uma possibilidade do interessado ajuizar uma ação contra a própria ANS para que ela inclua no rol ou não determinada. Então, porque a agência tem seu corpo técnico, né? É chamada Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Tem essa comissão lá justamente para isso. Então, ela é provocada. Inclusive, essa questão a própria agência teve várias ações em que ela foi ré pela Justiça Federal para que fosse incluído questões no rol que ela não estava incluindo nunca. Então, ela acabou mudando o rol em alguns aspectos por conta dessas ações. Até porque há uma máxima no direito público que diz que quando você não quer resolver um problema público, você cria uma comissão, né? Aí você cria uma comissão que você não quer resolver, né? Cria uma comissão e deixa essa é uma comissão lá, permanente, que ela tem que funcionar. Agora, com essa periodicidade semestral, então acredito que necessariamente ela tem que sentar, se reunir, discutir e mudar o rol. Antes era a cada 2 anos, ela ficava discutindo, aí depois atualiza a cada 2 anos. Né? Os planos eu acho que acharam ruim o fato de ser semestral, porque o reajuste deles é anual. E os procedimentos serão modificados a cada semestre. Então, isso vai implicar no reajuste. Eu ouvi parte da mídia falando, e nisso eu discordo da mídia, assim, que falando, agora os preços dos planos de saúde vão cair. Eu duvido muito. Pode não aumentar, né, na proporção que iriam aumentar, porque tende a diminuir a judicialização da saúde. Mas diminuir, não vai diminuir, não. Dificilmente diminui. O empresário não vai diminuir. Se ele, ele simplesmente, houve uma diminuição na sinistralidade em virtude de tratamentos que o judiciário não me obrigou a pagar, mas ele vai aproveitar agora ali para dar aquele respiro e depois vai fazer reajustes talvez menores. Ele não pode esperar que vá ter diminuição da mensalidade. Isso é igual a parar de cobrar, para começar a cobrar bagagem, né? E depois obrigar a cobrar bagagem. Uma hora é decidir se a gente paga ou não paga a bagagem, porque mudar o valor da passagem não muda muito, não. Né? Então é isso, assim,
Se fosse... É preocupante por parte de alguns, não consumidores que estão buscando alguns tratamentos fora do rol, mas não é preocupante ao ponto de desespero. Eu acho que tem que estudar essa decisão, porque a gente ainda não tem os votos todos, né? A fundamentação, inclusive dos votos vencidos, pode ajudar as pessoas. Então, a gente tem que andar com parcimônia. Então, se fôssemos fazer aqui uma súmula do nosso episódio, então o STJ decidiu que o rol ele é taxativo, em regra, porém tem a exceção de que se demonstrado que o procedimento, que se não há no rol um procedimento eficaz, efetivo e seguro, então você pode ampliar então o rol e admitir esse procedimento, né? Esse tratamento. Porque, veja, ele usou eficaz, efetivo e seguro. Então, eu posso ter um seguro, mas ele não é eficaz e efetivo, né? Então, eu tenho que conjugar esses três aí. Fazendo essa demonstração, o consumidor vai conseguir se utilizar. Então... Perfeito. Sendo assim, chegamos ao final de mais um episódio do Direito do Mato. Eu agradeço a você, irmão e irmã, olhando nos seus olhos. Paulo, corta aqui para 18. Agradecemos mais uma vez pela sua paciência, pelo seu carinho, pela sua audiência. Fica aqui o nosso desejo de uma boa semana para você. E não deixa de conferir os nossos episódios passados do Direito do Mato nas redes de streaming. Dá uma olhada aí nos nossos episódios passados também no YouTube. E aproveitando, se você chegou até aqui, a gente espera que já tenha deixado um like, um comentário, ativa o sininho para receber notificações dos novos episódios e ajuda a gente a divulgar essa bela mensagem aqui do seu podcast jurídico favorito. É isso aí, exemplificativos ou taxativos. Tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes.